E aí, caras! Começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje vai ter um tema muito especial que eu particularmente gostei muito de elaborar e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre os fantasmas de Hogwarts. Roda a vinheta então. Bom, é importante a gente começar a falar dos fantasmas do mundo de Harry Potter e tal, dando uma introduzida aí no que a gente sabe sobre como que é o processo de uma pessoa virar fantasma depois da morte dela e tal. Então eu vou contar aqui pra vocês como que esse processo acontece e depois aí a gente vai começar a falar sobre os fantasmas propriamente ditos. Bora lá! O Nick, quase sem cabeça, explica pro Harry no final do livro de Ordem da Fênix como que uma pessoa se transforma em fantasma. O Harry vai atrás do Nick e tal pra perguntar como que isso pode acontecer e tal, porque o Sirius morreu e o Harry queria que ele voltasse como fantasma, né? Então ele vai falar com o Nick e o Nick acaba respondendo que apenas bruxos conseguem virar fantasma e uma pessoa só vira fantasma se ela temia muito a morte. O Nick fala claramente, eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês. Eu tive medo da morte, disse Nick brandamente. Preferi ficar. Às vezes me pergunto se não deveria. Bom, isso que você vê não é cá nem lá. De fato eu não estou cá nem lá. Não conheço os segredos da morte, Harry, porque escolhi uma fraca imitação da vida. Isso é muito da hora, né, galera? Então essa é a explicação. Uma pessoa só vira fantasma se ela de fato temia muito a morte ou se ela não tinha estudado a morte mais a fundo e tudo mais. Então é assim que as pessoas acabam virando fantasmas depois que morrem. E é importante falar também que a partir do momento que a pessoa vira um fantasma, ela só pode deslizar por locais que ela realmente andou enquanto era viva. Então, sei lá, eu nunca fui pro Japão. Se eu morresse, eu não ia poder virar um fantasma e ir pro Japão, entendeu? Eu só ia poder ficar aqui pela minha casa, pelo colégio que eu estudei e tudo mais, o que é bem interessante. E agora a gente vai começar a falar sobre os fantasmas mesmo, aqueles que a gente conhece aí através dos livros ou dos filmes. E vamos começar então pelo Nick quase sem cabeça. O Nick quase sem cabeça é o fantasma aí da casa Grifinória lá em Hogwarts. O nome verdadeiro do Nick é Sir Nicholas the Missing Porpington. Inclusive ele não gosta muito que as pessoas chamam ele de Nick quase sem cabeça e tal, ele prefere Sir Nicholas. E ele morreu no dia 31 de outubro de 1492, uma porrada de tempo aí. A gente sabe que o Nick sem cabeça morreu a tentar arrumar os dentes de uma mulher chamada Lady Grieve. Ele vai lá tentar arrumar os dentes dela e tal, porque ela tinha os dentes meio tortos, e o feitiço acaba dando errado e faz crescerem presas no dente dela, cara. E a Lady Grieve, sendo uma mulher da corte, trouxa e tudo mais, sentencia o Nick quase sem cabeça à morte. Na hora da execução, o machado que o carrasco foi usar tava quase sem corte, então ele deu 45 machadadas no pescoço do Nick, porque tava realmente sem corte o machado. Com essas 45 machadadas no pescoço, o Nick morre, mas a cabeça dele não cai de fato, ela fica presa aí ao resto do corpo dele por apenas um nervo. Um nervo segura a cabeça do Nick ao resto do corpo dele. E agora é muito interessante a gente falar sobre como que a gente tem ciência aí de como o Nick morreu e tudo mais, porque isso nunca foi citado nem no livro, nem no filme. Então vou falar aqui pra vocês como que a gente sabe aí da morte do Nick e tudo mais. A nossa querida J.K. Rowling escreveu uma música sobre a morte do Nick quase sem cabeça. Essa música estaria presente ali no livro de Harry Potter e a Câmara Secreta, no capítulo do aniversário de morte do Nick. Pra quem não sabe, o Nick faz um aniversário de morte aí de 500 anos e ele convida o Harry, Ron e Hermione pra ir nesse aniversário. Então, numa primeira versão ali de Câmara Secreta, teria a música do Nick quase sem cabeça contando como ele morreu. Mas na edição final, a editora decidiu cortar, achou que não era muito necessário. Então a gente acaba não tendo essa música aí no livro, mas essa música existe na internet. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição da letra, não tem melodia nem nada, é só a letra mesmo. E é bem interessante ler porque é realmente legal, sabe? Ver como que o Nick morreu e tal. É realmente bastante interessante. Então, link na descrição, beleza? Um dos maiores sonhos do Nick quase sem cabeça era entrar pro grupo da Caça dos Sem Cabeça. E esse grupo aí da Caça dos Sem Cabeça era uma organização bruxa aí de fantasmas que tinham morrido apenas sendo decapitados. E aparentemente era um grupo muito popular ali entre os fantasmas e tal. E o maior sonho do Nick ali era entrar na Caça dos Sem Cabeça, mas os caras nunca deixavam porque ele de fato tinha cabeça, né? Ele tinha uma quase cabeça. Então ele nunca conseguiu entrar no grupo que ele sempre quis. O Sir Nicholas é conhecido por ser um fantasma muito amigável e por sempre tentar ajudar os grifinórios aí a todo custo. E uma curiosidade legal pra contar aqui é que nos jogos de Harry Potter, na grande maioria dos jogos de Harry Potter, o Nick é sempre o teu guia. Por exemplo, sempre que, sei lá, tu quer ir na biblioteca, tu chama o Nick e o Nick vai te ensinar a ir na biblioteca e tal. Então ele funciona como uma espécie de guia aí na maioria dos jogos da série Harry Potter. Agora bora falar sobre a Dama Cinzenta. A Dama Cinzenta é a fantasma da casa Corvinal e o nome verdadeiro dela é Helena Ravenclaw. Sim, ela é
é filha da Rowena Ravenclaw, uma das 4 fundadoras de Hogwarts ali e tudo mais. A data de morte da Helena é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido ali por perto do ano 1000, então ela morreu bem antes do Nick aí, então ela é bem mais velha. E agora eu vou contar sobre como foi a morte da Dama Cinzenta, mas eu vou acabar contando sem querer também como foi a morte do Barão Sangrento, o fantasma da Casa Sonserina, que eu vou falar aqui depois da Dama Cinzenta, mas eu vou contar da morte dos dois juntos, porque a morte dos dois é realmente bastante interligada. Na verdade, a Helena é morta pelo próprio Barão, então vamos explicar como é que funcionou isso daí. Quando a Helena era uma jovem bruxa, ela roubou o diadema da sua mãe, Rowena. Sim, o mesmo diadema que a gente vê lá em Relíquias da Morte, que é o Horcrux do Voldemort e tal, é o diadema que a Helena rouba aí da sua mãe quando ela era jovem. E depois de fazer esse roubo, ela foi tentar se esconder numa floresta. A Rowena queria ver a Helena uma última vez ali e tal, então ela mandou um homem que sempre foi apaixonado pela Helena, e esse homem era o Barão Sangrento, porque a Rowena sabia que mandando um homem muito apaixonado pra procurar sua filha, ele não ia voltar de mãos vazias, sabe? Então ele ia tentar procurar ela a todo custo ali, e é por isso que ela manda o Barão. Então o Barão vai procurar a Helena e ele acha ela nessa floresta e tal, tenta fazer ela voltar ali, faz umas mandingas ali pra ela voltar, mas ela se recusa a voltar, e ele numa onda de fúria muito grande, acaba apunhalando ela e matando ela. Então o Barão, que tinha sido apaixonado por ela aí quase a vida inteira, vê o que acabou de fazer, fica muito arrependido e resolve se matar logo em seguida. Então é assim que ele morre. E a partir disso, então, o Barão usa correntes aí presas ao seu corpo como forma de punição até mesmo depois da sua morte. A Helena é conhecida por ser uma fantasma muito tímida e por quase não falar, mas um dos monitores da Corvinal, o Robert Hilliard, afirma em certo momento da série que na verdade a Helena só não conversava muito com o pessoal das outras casas, que com o pessoal da Corvinal ela realmente conversava e tal, e realmente tentava ajudar eles ali no máximo que ela pudesse. Curiosidade legal sobre a Helena é que ela é a única fantasma de Hogwarts que tem ligação direta aí com um dos 4 fundadores, que é a própria mãe dela, né? Bora falar agora então sobre o Barão Sangrento, que eu já dei uma introduzida nele aí agora, né? Bom, o Barão Sangrento é o fantasma da Casa Sonserina lá em Hogwarts, e a gente não tem ideia do nome verdadeiro dele. Ele sempre foi conhecido como Barão Sangrento, quer dizer, depois da sua morte ali e tal, né? Mas a J.K. nunca revelou o nome verdadeiro dele. O Barão morreu no mesmo ano ali da Helena, e assim como ela, a gente não sabe certinho a data que ele morreu, só sabe que foi perto do ano 1000. Ele é conhecido por ser um fantasma muito temido aí pela grande maioria dos alunos de Hogwarts, e uma curiosidade legal aí sobre ele é que, como eu já disse, ele usa correntes aí penduradas no seu corpo como forma de punição por ter matado o amor da sua vida, e nos livros ele é sempre descrito como um fantasma que tem sangue prateado nas suas roupas, que muito possivelmente é o sangue da própria Helena quando ele apunhalou ela lá e tudo mais. Vou falar agora sobre o Frei Gorducho, o fantasma da Lufa-Lufa lá em Hogwarts. A gente também não sabe o nome verdadeiro dele e também não sabe nem a data de morte. O Frei Gorducho é o fantasma que a gente menos sabe aí lá de Hogwarts. Mas a gente sabe que o Frei morreu porque clérigos da época em que ele era vivo começaram a suspeitar aí de certas habilidades que ele tinha, como a habilidade de curar certas doenças aí apenas tocando a pessoa com um pedaço de pau, ou então do seu estranho hábito de ficar tirando coelho de dentro de taças. Ou seja, tava na cara que ele era um bruxo, né? Então, como ele viveu na idade medieval, é óbvio que ele morreu. O Frei Gorducho é conhecido por ser um fantasma muito alegre aí e muito perdoador, e em sua vida ele foi completamente dedicado aí à religião. Curiosidade legal sobre o Frei Gorducho é que nos livros ele sempre tá tentando dar uma segunda chance aí pro Pirraça, que eu já vou falar quem que é o Pirraça aqui nesse vídeo, mas ele sempre tá tentando dar uma segunda chance aí pro Pirraça, por mais que não tenha motivo aparente, mas só porque ele é muito perdoador mesmo por causa de toda a religião dele ali e tudo mais. Bora falar agora então sobre o Professor Binns, o professor de História da Magia lá em Hogwarts. Sim, se tu não sabia que em Hogwarts tinha um professor fantasma, agora tu já sabe. O nome verdadeiro aí do Professor Binns é Cuthbert Binns, e ele morreu por volta aí do século XVIII, não se sabe ao certo a data. Certa noite ele dormiu aí em frente à lareira da sala dos professores, e no dia seguinte acordou morto, deixando seu corpo pra trás e indo dar aula normalmente, como se nada tivesse acontecido, cara. E por conta desse motivo, acredita-se que nem ele mesmo saiba que ele tá morto, porque a rotina dele não mudou nada, ele simplesmente deixou o corpo dele pra trás e foi dar aula normalmente. O Professor Binns é conhecido aí por ser um professor muito chato que não consegue prender a atenção de nenhum de seus alunos. Até mesmo a Hermione já foi pega viajando aí na aula dele, porque é realmente uma aula muito chata. E uma curiosidade legal aí sobre o Professor Binns é que o único ponto alto da aula dele é quando ele atravessa o quadro negro, quando ele vai entrar na sala, mas isso só foi legal quando ele fez a primeira vez ali pros alunos, porque depois todo mundo já sabia, então realmente não tem nada de legal, é legal só a primeira vez e depois já não é mais. E agora vamos falar sobre a Murta que Geme. Sim, aquela Murta que Geme lá do filme de Harry Potter e a Câmara Secreta. Pra quem não sabe, a Murta que Geme
é uma ex-aluna de Hogwarts e ela era da Casa Corvinal. E é interessante falar que o nome dela realmente é Myrtle, que em inglês, né, em português acabou ficando Murta, mas é realmente Myrtle e a gente não sabe sobre o nome dela. Então, tipo, Murta que geme é porque o nome dela realmente é Murta e porque ela geme. A Murta morreu aí no ano de 1943 ao olhar diretamente ao olho do basilisco, lá na primeira vez que a Câmara Secreta foi aberta em Hogwarts com Tom Riddle e tal. A Murta foi se esconder no banheiro porque uma aluna chamada Olivia Hornby tava zoando ela ali por causa dos óculos dela. Então ela se escondeu e daí ela ouviu a voz de um menino e daí ela foi abrir a porta e era o basilisco ali junto com o Tom Riddle, mas ela acabou nem vendo nada porque ela tava sem óculos, então ela só viu duas grandes bolas amarelas que eram o olho do basilisco e daí ela morreu. E morreu. A Murta é conhecida aí como uma fantasma muito explosiva e sentimental. Ela odeia quando alguém toca no assunto de que ela tá morta e tal. E é interessante falar também que ela vive tentando se matar, até que uma hora ela realmente percebe que ela já tá morta e que ela não tem como fazer isso. Curiosidades legais aí sobre a Murta é que depois que ela morreu, ela começou a assombrar ali a vida da Olivia Hornby e a Olivia teve que ir pro ministério pra pedirem pra exorcizar ela. Então o ministério colocou uma regra aí que ela tinha que ficar em Hogwarts pra sempre. É por isso que ela fica em Hogwarts, pra parar de encher o saco da Olivia Hornby. E também é interessante falar que foi com a morte da Murta que geme que o Tom Riddle fez a sua primeira Horcrux, que foi o diário lá. Vocês lembram, né, que pra fazer uma Horcrux precisa matar alguém e tal. Então foi matando a Murta que o Tom Riddle fez a sua primeira Horcrux, o diário. Bom, sobre os fantasmas era basicamente isso, galera. Mas eu vou falar agora também sobre o Pirraça. O Pirraça que é muito querido aí pelos fãs de Harry Potter, a galera realmente acha ele da hora e tal. Mas é interessante falar que o Pirraça não é um fantasma, beleza? Ele é um poltergeist e eu já vou explicar pra vocês o que é isso. O poltergeist não é considerado um fantasma, galera. Ele é um espírito indestrutível do caos e ele de fato nunca foi uma pessoa que viveu. Ele já sempre foi um espírito ali, sabe? O Pirraça reside em Hogwarts desde o ano de 993, não é 1993, é 993. Então ele já enche o saco ali em Hogwarts há mais de 1000 anos, cara. E apesar de a gente não ter menção alguma ao Pirraça nos filmes de Harry Potter, é interessante a gente falar aqui que um ator foi contratado para interpretar ele. Algumas cenas até foram gravadas, mas no fim elas foram completamente descartadas e assim a gente não tem nenhuma ceninha do Pirraça em nenhum filme de Harry Potter, o que é muito triste, cara, porque seria um adendo muito legal aí aos filmes da saga e tudo mais, mas fazer o que, né? A gente não pode fazer nada. O Pirraça, sendo um espírito indestrutível do caos aí, ele não recebe ordens de quase ninguém, exceto do Barão Sangrento e um pouquinho do Dumbledore. Eu já vou falar porque que ele recebe só um pouquinho de ordens do Dumbledore, porque que ele realmente obedece só ao Barão Sangrento. No dia 16 de julho de 2005, dois sites gringos entrevistaram aí a J.K. Rowling e perguntaram por que o Dumbledore permite que o Pirraça permaneça no castelo, e a J.K. respondeu com muita calma que eu vejo o Pirraça como um problema sério na encarnação em um prédio muito velho, e Dumbledore é levemente melhor com a chave de fenda que a maioria das pessoas, então talvez ele possa fazer funcionar um pouco melhor por algumas semanas, mas depois começará a vazar de novo. Mas honestamente, você gostaria que Pirraça fosse embora? Então ela fez uma analogia muito legal ali, que o Dumbledore realmente poderia mandar o Pirraça embora, mas que depois de 1 ou 2 semanas ali ele ia voltar e que não ia adiantar nada. Então foi essa entrevista aí que a J.K. deu falando do porquê que o Dumbledore não pode simplesmente chegar e expulsar o Pirraça de Hogwarts. O Pirraça gostava muito de avacalhar com todos os estudantes ali e até com os professores, mas quem ele gostava mesmo de avacalhar era o Filch, cara. Ele gostava de ver o Filch puto, então ele sempre tava cagando tudo ali pro Filch arrumar e tal. Mas é interessante a gente falar que em Ordem da Fênix é revelado que o Pirraça tinha uma certa devoção aí ao Fred e ao Jorge. Quando os gêmeos fogem de Hogwarts lá naquela cena onde eles saem com a vassoura e tudo mais, no livro a gente tem a clássica frase: infernize ela por nós, Pirraça, falando aí sobre a Umbridge. E o Pirraça, num ato muito cavalheiro, tira o seu chapéu e faz uma reverência pros gêmeos, demonstrando aí claramente que ele realmente admirava os gêmeos e tal, talvez pelo espírito de zoeira ali dos gêmeos. Então uma parada bem interessante aí. Uma coisa que difere bastante aí do Pirraça dos fantasmas, né, é que ele tem uma forma física, mas ele pode se tornar invisível aí quando ele quiser. Inclusive é interessante falar que o Pirraça, ele usa roupas mesmo de verdade, sabe? Tipo, roupa assim, igual que eu tô usando. Ele não é branco, pérola, igual os fantasmas são e tal, então é o que basicamente difere aí ele dos fantasmas. E é isso, galera. Sobre os fantasmas era basicamente isso, mas é importante eu citar aqui que eu falei só desses fantasmas nos vídeos e tal, né? Mas que existem mais de 20 fantasmas em Hogwarts, beleza, galera? Tem uma cena em
Pedra Filosofal, só no livro, que os alunos do primeiro ano estão esperando numa salinha perto ali do grande salão antes de ir para a cerimônia do chapéu seletor, e mais de 20 fantasmas adentram a sala. Então existem realmente vários fantasmas aí em Hogwarts, mas a gente tem conhecimento geral aí, um conhecimento mais aprofundado e tal, somente desses que eu citei aqui e também do Pirraça, né? E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessas informações adicionais aí que eu acabei buscando. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se tu gostou do vídeo, dá aquele like da hora aí embaixo para ajudar na divulgação do canal. Manda ele pros seus amigos que sejam fãs de Harry Potter e queira saber um pouco mais aí sobre os fantasmas que vivem em Hogwarts. Se esse é o primeiro vídeo que tu tá vendo aqui do canal Expresso de Hogwarts, seja muito bem-vindo. Aperta o botão de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no YouTube das próximas vezes. Não esquece de curtir a página do Expresso de Hogwarts lá no Facebook. Tá rolando umas promoções de camisetas lá em parceria com a loja Cult Store, tá rolando muita coisa legal. Então curtam lá a página para também não perder nada de making off aqui do canal e tudo mais. Eu sempre deixo o link da página aqui da descrição junto com o meu Twitter. Me segue lá também para não perder outras coisas aí sobre o canal. E no mais é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, então valeu, é nóis!